Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vamos ao vídeo de dicas da 28ª rodada do Cartola FC, lembrando que o mercado fecha às 9 horas da manhã de sábado. Olha só, hein? Horário de fechamento do mercado, 9 horas da manhã de sábado, não deixe de escalar o seu time, certo? Bom, antes, quero falar para vocês que pode ajudar na escalação, entrar no site da Gazeta, www.gazetadocartola.com, conferir a análise jogo a jogo feita pelo cartoleiro André Costa. Ele fala sobre todos os jogos da rodada. Retrospecto, observações, os destaques, chute no escuro, palpite. Fluminense Sport, na opinião dele, vai dar Fluminense. São Paulo e Flamengo, boas indicações aqui para o lado do São Paulo, Rodrigo Caio, Chaves, Denis e Cueva. Para o lado do Flamengo, Diego, Jorge, Arão, Rodney e Muralha. E olha que interessante também, o Santos nunca perdeu para o Furacão como mandante. Chapecoense vai ser o único jogo do confronto histórico, foi vencido pelo Vitória em 2014 por 1-0. Botafogo e Corinthians, Ponte Preta e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio, Inter e Figueirense, Santa Cruz e Palmeiras, Coritiba e América Mineiro. Bom, tabelinha do cartoleiro Henrique do time Nogral também, show de bola. As melhores indicações da rodada para quem gosta de números. É bom escalar aqui, ó, pelo lado do Fluminense, lateral, zagueiro, meio campo. Pro lado da Ponte Preta, por exemplo, lateral, meio campo, atacante. Olha só então, Cruzeiro, bom também atacante, certo? Goleiro do Santos. Isso se a gente levar em conta todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Levando em conta apenas os últimos 5 jogos de cada time, são outros números. Aí você vê quais que você prefere, qual que você aí acredita que vai se dar melhor, certo? Vamos agora ao site do Cartola FC. Quero lembrar também que os campeonatos da Gazeta já estão todos atualizados. Tanto as divisões do campeonato de times, como a Copa do Brasil, que já está na 5ª fase, como a Taça Libertadores da América, certo? Bom, Cartola FC, time mitos da Gazeta, na rodada passada voltou a ser mal, certo? Fez 23,95 pontos, isso não é muito bom não, ele até vinha de uma boa pontuação, mas enfim, paciência. Vamos primeiro vender todo o time da rodada passada, esse time aqui tem que passar longe, foi muito mal. Na minha opinião, alguns jogos aqui que podem ter favoritos é o Santos contra o Atlético Paranaense. Apesar do Atlético Paranaense ser o 6º colocado do campeonato, ele vai muito bem quando joga em casa, não tão bem assim quando joga fora, certo? Chapecoense, ligeiro favoritismo aqui sobre o Vitória. E tem também o Coritiba que vai enfrentar o Lanterninha América Mineiro. América Mineiro melhorou um pouquinho nas últimas rodadas. Agora, interessante mesmo em Santa Cruz e Palmeiras, jogo do líder. São Paulo e Flamengo, jogo do vice-líder. Mas vários jogos aqui a gente vai ter bons valores, mesmo que o time não seja tão favorito assim, certo? Vou no esquema 4-3-3 nessa rodada. E vou começar analisando os goleiros. Bom, goleiro eu acho que a gente não tem tantas opções assim, mas eu indicaria o Vanderlei do Santos, que sempre mantém uma ótima média, o Wilson do Coritiba, tentando aí um pouco mais de segurança, acreditando que o Coritiba aí vai bater mesmo o América Mineiro, certo? Gatito Fernandes, acredito que ele possa fazer várias defesas difíceis contra o Inter e até valorizar. E o Denis do São Paulo, que não está tendo culpa nos gols, vem fazendo boas pontuações no Cartola. O Flamengo deve finalizar bastante, vai trazer muita dificuldade para o Denis. E eu vou arriscar no Denis nessa rodada. Mas tem boas opções aí para o gol, eu acho que vai ter muita variação de time para time no gol, certo? Na zaga eu já acho um pouco mais complicado, são pouquíssimas opções boas que a gente tem. Uma delas seria o Juninho do Coritiba, a gente sabe que ele é um jogador que já mitou em algumas rodadas, vai ter um jogo relativamente fácil contra o América Mineiro. O Santos teria aqui o Luiz Felipe,
tá? O Gum, que normalmente a gente não indica passar longe do Gum, em outros anos aí ele só negativava, esse ano ele está com uma média razoável, então pode ser aproveitado aqui como aposta. E o Thiago da Chapecoense, que é um jogador bem mediano, para o Cartola mantém aí uma certa regularidade. Mas tem também alguns bons zagueiros, só que eles jogam fora de casa, que é o Pedro Jeromel, certo? Tem uma ótima média, apesar de jogar fora de casa, pode ser uma ótima opção. E o Vitor Hugo do Palmeiras, que também joga fora de casa, mas pode ser uma boa opção também. Eu, para essa rodada, vou colocar o Luiz Felipe do Santos e o Juninho do Coritiba. Nas laterais, também acontece a mesma coisa, não são tantas opções assim para os jogadores que atuam em casa. O Vitor Luiz, surpreendentemente, tem melhor média entre os laterais do Cartola nessa rodada. É um jogo difícil contra o Corinthians, mas enfim, ele tem uma boa média. O Wellington Silva do Fluminense, vou inclusive colocar ele no time mitos da Gazeta. Tem também ou o Zeca ou o Vitor Ferraz do Santos. Eu já estou indo com um zagueiro do Santos, vou também com um lateral, vou colocar o Zeca nessa rodada. A média deles aqui bem parecida. O William do Inter se destacou muito no começo do campeonato, depois caiu de produção totalmente, né? Mas é um bom jogador. Ou se não, você pode escolher um lateral se baseando pela média dele, mesmo que tenha um jogo difícil, tá? Por exemplo, o Jorge vai ter um jogo difícil contra o São Paulo no Morumbi, o Diego Renan também vai ter um jogo difícil contra a Chapecoense e o Fagner do Corinthians também vai ter um jogo difícil contra o Botafogo. Mas eles têm boas médias, então possivelmente uma aposta assim sempre dá certo, certo? Talvez os três não mitem, mas um dos três com certeza vai se sair bem, tá? Bom, vamos agora partir para o meio de campo. Tem aqui os meus preferidos, seriam o Arrascaeta do Cruzeiro, o Gustavo Scarpa do Fluminense, o Juan do Coritiba e o Camilo do Botafogo. Na minha opinião, para essa rodada são os 4 melhores. Mas você também pode colocar aqui o Seijas do Internacional, certo? Ou até, indo por média, o Diego, que mantém aí uma boa média no Cartola. Mesmo jogando fora de casa, sempre vai fazer uma finalização ou outra, marcar alguns pontinhos. Eu, no time mitos da Gazeta, vou de Arrascaeta, Scarpa e Juan, tá? Arrascaeta também tem um jogo muito difícil, o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento, é tenso, é tenso. Pode até tirar o Arrascaeta e colocar o Camilo ou qualquer outro jogador aí que você acredite que vai melhor. Já no ataque, a gente tem poucas opções certeiras também. Destaque para o jogo entre Palmeiras e Santa Cruz, porque pelo lado do Palmeiras tem o mito Gabriel Jesus, certo? Fazendo aí sempre boas pontuações, na maioria das vezes. Mas para o lado do Santa Cruz, tem o Keno e tem o Grafite. O Keno na rodada passada fez 11 pontos, o cara mitou. O Grafite, no meio de semana, ele fez 3 gols, né, pela Copa Sul-Americana. Enfim, esse jogo aqui vai ser interessante estar escolhendo um atacante. Pelo lado do Cruzeiro, no jogo contra o Grêmio, o Luan faz tantos pontos quando joga em casa como joga fora. Deu uma quedinha depois que voltou das Olimpíadas, mas pode ser uma opção viável. Ou, pelo lado do Cruzeiro, Rafael Sobis. Prefiro ele do que o Ábila, porque o Ábila fica muito em impedimento. O Atlético Mineiro vai jogar fora de casa contra a Ponte Preta. É um jogo difícil, pela Copa do Brasil eles se enfrentaram. O Atlético, na soma dos 2 jogos, se classificou, né? Mas tem aqui o Robinho pelo lado do Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa. Vou colocar o Robinho no time mitos da Gazeta. Como eu acredito que o Santos é favorito, fica aqui a opção do Copete. Então vou colocar o Copete no time mitos da Gazeta também. Vou fazer uma aposta. Eu acho que o jogo do São Paulo contra o Flamengo deve ser aí com alguns gols, algumas defesas difíceis, um jogo bem movimentado. Teria aqui o André Chaves ou o Cueva. Como o Cueva é o batedor de pênaltis e tem uma média
um pouquinho melhor do que o Chaves, eu vou fazer uma aposta, vou colocar o Cueva. Mas eu acho que a maioria vai optar por uma outra aposta, certo? Normal, totalmente compreensível. E chegamos nos técnicos. O técnico que eu colocaria no meu time sem pensar muito seria ou o Dorival Júnior ou o técnico do Coritiba, o Carpegiani, que vem fazendo aí um ótimo trabalho tentando salvar o Coritiba da zona de rebaixamento, não deixar cair para a segunda divisão. E eu vou colocar o Carpegiani, tem até chance de valorizar. Tá? O Dorival Júnior também seria bem legal. Bom, o time mitos da Gazeta para essa rodada, então, ficou com Denis, é uma aposta particular minha. Wellington Silva, esse eu acho que vai ser aí unanimidade. Zeca, Luiz Felipe, Juninho. Juninho também acho que vai ser unanimidade. No meio campo, Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Juan. No ataque, Robinho, Copete e Cueva. O Cueva também é uma aposta, certo? Técnico Carpegiani, o time custou 155,95 cartoletas. Bom, desejo a todos vocês aí uma ótima rodada. Prestem muita atenção para não perderem o prazo de escalação do time, porque faltam poucas horas para o mercado fechar. Saudações cartoleiras. Fui!